Olá, boa tarde a todos que estão participando desse webinar, psicólogos, psicólogas, estudantes de psicologia, sejam bem-vindos a essa conversa que vamos ter agora. Para mim é uma satisfação estar participando desse projeto Conecta Vetor, né, que tem por objetivo vamos dizer assim, confraternizar em relação ao Dia do Psicólogo, né? E que também foi extremamente oportuno a escolha de escolher a avaliação psicológica como tema deste e de outros webinários que estão acontecendo, né, em relação aos diversos tipos de contexto da avaliação. O que nós vamos conversar aqui hoje é a avaliação no contexto forense, né? E que também é muito oportuno, porque, no meu entendimento, é uma avaliação que tem uma demanda crescente, cada vez mais os psicólogos têm recebido demandas do judiciário, né? Eu vou centralizar aqui as avaliações no contexto forense, elas podem acontecer em vários contextos também específicos dentro desse contexto, mas nós vamos restringir, né, aquelas avaliações que são encaminhadas pelos juízes, né? E esses psicólogos que trabalham ou dentro dos tribunais ou trabalham também como terceirizados, em que são encaminhados esses pedidos de avaliações, né, recebem principalmente uma demanda das varas de família, das varas de infância e juventude e das varas criminais, né? Então, eu acredito que essa demanda crescente tem acontecido porque os psicólogos têm trabalhado bem, né, e de alguma forma têm respondido. Mas, como é um trabalho bem específico, acho que cabe aqui a gente, então, conversar hoje sobre essas peculiaridades da avaliação psicológica quando acontece num contexto forense. Já estamos recebendo várias participações aqui. Uma boa tarde a todos. Celi, Maria Helena, Ana. É uma satisfação poder estar conversando com vocês aqui, tá? Eu vou colocar, para facilitar a exposição, né, das minhas ideias que eu quero trazer aqui, eu vou colocar os slides que vocês podem, então, acompanhar, né, de uma forma melhor, mais didática um pouco, o que eu quero trazer para a discussão, tá? Vou deixar aqui ainda aberto para que as pessoas também possam fazer perguntas e dentro da minha possibilidade, né, da minha recente experiência nesse tipo de funcionamento, vou tentar, então, trazer os assuntos para vocês e, dentro do possível, já ir respondendo algumas perguntas que vão chegando, tá? Bom, vamos conversar um pouquinho, então, sobre esta avaliação psicológica no contexto forense. Para começar, né, é importante a gente retomar primeiro o próprio conceito da avaliação psicológica, tá? Conforme já é definido na Resolução 9 de 2018 pelo Conselho Federal de Psicologia. Aqui nessa avaliação, aqui nesse conceito, a avaliação psicológica é definida como um processo estruturado de investigação de fenômenos psicológicos, composto de métodos, técnicas, instrumentos, com o objetivo de prover informações à tomada de decisão no âmbito individual, grupal ou institucional, com base em demandas, condições e finalidades específicas. Este é o conceito que é amplo e que deve ser considerado em todos os contextos. Por isso, quero chamar a atenção aqui, né, a especificidade de cada contexto vai aparecer em dois tópicos que eu vou chamar a atenção aqui. Primeiro, deixa eu trazer aqui para vocês. Primeiro, quero salientar a questão do objetivo de prover informações à tomada de decisão. A pergunta é, objetivo de prover essas informações de tomada de decisão de quem? O que nós estamos salientando aqui é que a tomada de decisão que está se falando aqui é daquele que demandou a avaliação.
Quem foi que demandou a avaliação? O juiz. Né? Coloquei aqui para poder ser identificado por todos rapidamente, né? Nosso juiz Moro. Então, o trabalho do psicólogo vai ser atender a esta demanda que veio do juiz, né? E que tem por objetivo, então, passar subsídios para que ele possa tomar a sua decisão, certo? E esta demanda que vem do juiz, ela vem em função das características daquele contexto forense. Né? Então, assim, as demandas, condições e finalidades específicas têm a ver com a realidade da tomada de decisão do juiz. Quando eu estou salientando essas duas questões, eu estou querendo trazer para vocês a questão de que, quando se fala em avaliação psicológica no contexto forense, nós estamos falando que ela tem o seu foco na questão legal. Então, se nós vamos buscar subsídios para passar a terceiros, esses subsídios vão ser relacionados, ou melhor, precisam ser relacionados em relação à questão legal. Tá? Porque é para esse que nós estamos prestando o serviço. Né? Quando a gente pensa que a demanda vem, então, desse contexto forense, nós temos que entender que este foco que vem lá da questão legal, trata de interações de natureza não clínica, relacionados, então, a essa questão legal. Portanto, o que o juiz pergunta, geralmente, são questões muito práticas, de comportamento, e não questões diagnósticas. Eu nunca tive, na minha experiência pessoal, de trabalho junto ao judiciário, uma demanda, uma pergunta de um juiz que fosse do tipo... qual o diagnóstico dessa pessoa? Qual é o problema, né, emocional dessa mãe? Não, a pergunta sempre é feita no sentido de quais são as condições psicológicas dessa pessoa para, por exemplo, cuidar do seu filho. Né? Vamos pegar o exemplo de uma destituição de poder familiar. Né? O juiz não quer saber qual é o diagnóstico que pode ter essa mãe ou esse pai. Ele quer saber se o comportamento dessa pessoa é tão incompatível com o desenvolvimento da parentalidade que traz prejuízos a essa criança de forma, então, a que seja retirada a capacidade, né, parental, o poder, melhor, tirado o exercício dessa parentalidade. Portanto, se nós temos realmente alguma questão psicológica, né, essa questão até tem que ser considerada por nós. Mas não é esta a pergunta do juiz. A pergunta dele sempre vai estar relacionada ao que a gente diz de interações de natureza não clínica. Bem, considerando que esta é a demanda, a pergunta seria então a seguinte: quais seriam as habilidades, então, que o psicólogo deveria desenvolver para poder fazer esta avaliação, né, de uma forma pertinente, dentro das questões éticas, mas também atendendo a sua demanda. Né? E isso que tem várias características, os autores falam em várias habilidades que devem ser desenvolvidas pelo psicólogo forense, mas eu entendo que, quando se trata de avaliação, duas dessas habilidades têm que ser salientadas, e são as que eu trouxe aqui. Primeiro, o que o psicólogo tem que desenvolver e que é difícil e que ele precisa de um tempo e realmente de uma experiência para desenvolver isso, é a sua capacidade na tradução dos pontos de interesse dos agentes jurídicos em relação às teorias, construtos e comportamentos que podem ser observados pelos psicólogos e que teriam relevância legal para a questão jurídica em discussão. Então, o que nós estamos falando aqui é que a pergunta que vem do juiz, ela vem de uma forma não psicológica. Mas nós, como psicólogo, no nosso exercício da avaliação psicológica, nós vamos investigar dentro do nosso referencial. Portanto, a primeira coisa que nós temos que fazer é pensar que questões, que
características psicológicas merecem ser investigadas, são importantes, são pertinentes, têm sentido de serem investigadas, porque vão trazer subsídios para uma tomada de decisão legal. Então, o juiz nunca vai fazer uma pergunta psicológica, né? É muito diferente quando uma demanda vem de um outro psicólogo que está fazendo tratamento, ou uma demanda, inclusive, vem de um outro agente de saúde, tipo um psiquiatra, em que o nível de conversa já é dentro de uma linha de diagnóstico, dentro de uma linha vamos dizer assim. Aqui nós precisamos fazer essa tradução do que é a demanda legal para o que faz sentido, então, de pesquisar o que os agentes jurídicos estão pensando com essa demanda, para depois, então, buscar os construtos psicológicos que fazem sentido a essa demanda. Isso é muito importante porque isso exige que o psicólogo também tenha conhecimento das questões legais. Um exemplo, por exemplo, se nós estamos discutindo a questão de alienação parental, é importante que o psicólogo entenda o que a lei da alienação parental diz, porque é com este olhar da lei que o juiz está fazendo a pergunta. Portanto, se a lei fala de que a alienação parental tem a ver com comportamentos dos pais, né, de afastamento da criança de um de outro, é importante que a gente, nesta avaliação, possa também focar o comportamento dos pais. Não sei se pode ficar mais claro assim. Porque se eu não entendo o que a lei está pedindo, eu também não sei o que é que eu devo buscar em termos de conhecimento psicológico que faça sentido a essa lei. Tá? Também, né, então, além dessa capacidade de tradução da pergunta do juiz para os construtos psicológicos, também o psicólogo precisa desenvolver uma capacidade para traduzir dados psicológicos em evidências legais, respeitando sempre os limites legais e éticos de fazê-lo. Então, além de eu buscar construtos que tenham sentido para a questão legal, eu preciso trazer as informações de uma forma tão subsidiada, vamos dizer assim, com credibilidade, com validade, seja em relação às fontes que eu vou pesquisar, como também seja em relação aos construtos psicológicos que eu estou utilizando, que sejam de reconhecimento do grupo técnico, né, assim, do grupo de iguais dos psicólogos, no sentido de ter um reconhecimento científico, para que eu possa dizer que aquele achado que eu vou apresentar para o juiz em um laudo, ele tem capacidade, ele tem sustentação técnica de tal forma que ele possa ser considerado uma evidência legal. Tá? Então, esses dois aspectos que eu estou salientando aqui, e existem outros ainda, são, para mim, os mais importantes de serem considerados pelo psicólogo quando estiver trabalhando com a avaliação psicológica no contexto forense. Sempre considerar isso, a tradução e a questão de que os seus achados têm que que possam ser considerados como evidências legais. Entendido isso, de como o psicólogo deve trabalhar com essa demanda que chega, eu gostaria de abordar agora um pouco algumas questões a respeito do contexto da avaliação psicológica, certo? Bom, antes de começar, estou dando uma olhadinha aqui no que o pessoal já está colocando, né? Estou vendo que algumas pessoas estão com algum problema de transmissão, mas eu acredito que está tudo ok. A Paula Silveira está dizendo que não começou ainda, não apareceu a transmissão, mas eu acho que outras pessoas já estão... Vamos ver aqui. Sim, estou atualizando. Tá ok, eu acho que já estamos com um número bom de gente aqui. Karina, Simone, Rebeca, eu acho que acho que a transmissão está ocorrendo adequadamente. Bom, vamos seguir então, falando um pouquinho nessa questão do contexto da avaliação psicológica, né, que seria essa prática de como o psicólogo vai fazer
o seu trabalho. Bom, primeira coisa que eu gostaria de salientar é que nós estamos falando de um contexto coercitivo. O que é essa palavra coercitivo, que muita gente lê nos livros e tal? É que as pessoas que vão fazer essa avaliação, os avaliados, eles só estão participando dessa avaliação porque foram encaminhados pelo juiz, porque foi deferido esta avaliação pelo juiz, porque senão não estariam fazendo a avaliação nesse momento. Aqui não há uma motivação dos avaliados em mudança de comportamento, não há motivação para repensar as suas coisas. Aqui, a motivação das pessoas é se sair da melhor forma possível, dentro das expectativas que fazem, do que eles podem vir a ganhar com esta avaliação. Então, isso por quê? Porque além de ser coercitivo, né, de terem sido obrigados a ir para essa avaliação, também o resultado dessa avaliação vai ter uma repercussão muito importante na vida desses sujeitos, né? Sempre uma avaliação forense traz consigo ganhos e perdas para os sujeitos que são avaliados. Então, quando eu, como psicólogo, vou trabalhar nesse tipo de contexto, eu tenho que saber que esses sujeitos vão chegar assim para mim, né? Não há como se eliminar totalmente. A literatura mostra, assim, da importância, inclusive, que quando a gente começar uma avaliação, que a gente possa conversar dessas limitações, dessa coercitividade da avaliação, de como é que os sujeitos estão se sentindo e, inclusive, motivá-los para participar, porque senão os resultados podem ser extremamente pobres, né? Em função da redução de informações que essas pessoas passam. Mas vamos pensar, considerando então esse contexto coercitivo de repercussão na vida das pessoas, 3 aspectos eu quero salientar em termos da metodologia utilizada e das relações, enfim, que são exatamente o objetivo, a relação com o avaliado e a metodologia que nós vamos utilizar. Vamos ver cada um desses, um de cada vez aqui. Primeiro, vamos pensar nos objetivos da avaliação. Voltando um pouquinho do que já foi conversado antes, né, quero salientar de que os aspectos clínicos, diagnóstico, tratamento, ficam em segundo plano em relação a outros que a gente considera de relevância legal. Eu gosto de colocar sempre essa expressão porque eu entendo que é uma expressão bastante forte da gente dizer isso. Olha, os aspectos clínicos ficaram em segundo plano. Isso não quer dizer de maneira alguma que nós não estamos considerando os aspectos clínicos. Mas é importante que o psicólogo entenda que para o juiz esse diagnóstico é totalmente secundário, porque o que ele quer saber é como essa pessoa se porta, como ela se conduz no dia a dia, como ela resolve os seus problemas, quais são as suas capacidades práticas. E aí nós sabemos que um diagnóstico não é um sinalzinho de igual, né, no sentido de um tipo de comportamento. Então, não é porque uma pessoa tem um diagnóstico de um transtorno de personalidade ou de uma patologia, de um transtorno bipolar, de uma esquizofrenia, que nós podemos fazer um sinal de igual e dizer que vai haver um maltrato ao seu filho. Isso não é verdade. Então, nós precisamos entender que essas características psicológicas que essa pessoa tem, sejam de diagnóstico ou não, como que essas características estão determinando o seu comportamento no dia a dia em relação a essa questão legal que está sendo discutida. Assim, podemos dizer que os estados psicopatológicos só vão ser de interesse se eles tiverem, de alguma forma, relevância para a questão legal, né? Se eles tiverem alguma repercussão para a questão legal. Tá? Então, de novo, vamos voltar ao caso, pegando um caso, por exemplo, de uma mãe, né, ou de um pai que está se discutindo a questão de
de poder manter, né, por exemplo, a parentalidade ainda, né, se vai se destituir ou não o poder parental dessa pessoa, é importante que a gente possa conhecer essa pessoa como um todo, se houver alguma patologia, identificar essas patologias ou seu funcionamento, enfim, mas a partir daí poder fazer inferências do que essa patologia tem a ver com esse comportamento que ela vai expressar. E isso nós temos também todo o contexto social em volta, porque a pessoa pode ter uma patologia e pode estar ter uma aderência a um tratamento e ter essa patologia sob controle. Né? O que eu estou querendo mostrar é que não se pode, de maneira alguma, fazer um sinal de igual, né, onde se tem a identificação de patologia e uma limitação específica do que essa pessoa pode fazer. Até uma pessoa com limitações cognitivas, que tenha um déficit cognitivo importante, se tiver um tipo de apoio, pode desenvolver perfeitamente sua parentalidade. E isso tudo é que vai ser descrito para o juiz. Aqui, em relação a essa determinação do objetivo da avaliação, é que nós encontramos as maiores críticas dos juízes. E que eu sempre digo, eles têm razão, né? Vamos ver por quê. Porque assim, uma questão seria, uma das críticas que acontecem muitas vezes, é de ignorância ou irrelevância que os dados que o psicólogo traz dentro do seu laudo têm para a questão legal. Então, aqui entra exatamente isso, assim, eu vou fazer uma avaliação psicológica que eu, como psicólogo, acho que deve ser feita e não me preocupo com a questão legal. Então, eu acabo falando coisas que não têm relação nenhuma com o que o juiz está precisando de informação. E aí é o que os juízes dizem, bom, não serviu para nada o laudo. Né? Isso não quer dizer que nós tenhamos que passar do limite da ciência. Eu vou retomar isso mais à frente, tá? Mas eu quero só mostrar que mesmo dentro de todo o limite ético do fazer do psicólogo e da ciência, nós podemos fazer relações dos achados psicológicos com a questão legal, que é o que é esperado. Por outro lado, nós temos também o problema daqueles psicólogos que acabam ultrapassando os seus limites. E aí acabam, vamos dizer, tomando a decisão final, que seria do juiz, dentro do seu próprio laudo. Vamos de novo pensar como é que isso pode acontecer. Vamos pegar o nosso caso da mãe, né, que está se discutindo a sua capacidade parental. Quem vai decidir se vai ser retirado ou não a sua capacidade parental é o juiz, não é o psicólogo. Agora, o psicólogo vai informar de que forma essa mãe se relaciona com essa criança e quais são os limites, vamos dizer assim, não limites, melhor, quais são os riscos e os benefícios que essa criança tem de convivência com essa mãe. Nesse sentido, é muito importante que o psicólogo se posicione. E veja bem, ele está se posicionando com aquilo que os autores chamam de a última questão psicológica. Ele faz uma conclusão dentro do contexto psicológico, dentro da teoria psicológica. Ele se posiciona. Agora, vamos pensar juntos. Dentro da teoria psicológica, vocês conhecem algum livro que diga este momento nós tiramos o filho de uma mãe? Não tem. Nós temos livros que vão discutir empatia, capacidade de cuidado da criança, atendimento às suas necessidades, capacidade de colocar limites. Tudo isso nós podemos buscar na literatura, mas nós não vamos encontrar na literatura um dado que diz, a partir deste momento, deve-se tirar a parentalidade dessa mãe. Portanto, cabe ao psicólogo fazer uma descrição importante de como se dá esse relacionamento, quais são os riscos que essa criança está correndo, quais são os benefícios que ela pode obter nessa relação ainda, deixando para o juiz a tomada final de decisão. Portanto, não pode haver uma intromissão na matéria legal. Por último, nós temos ainda que salientar quando os laudos trazem dados insuficientes ou de incredibilidade das informações. Né? A informação, aquilo nós estamos falando aqui de novo, em evidência legal. A informação que o psicólogo traz tem que estar
sustentada nas suas fontes, tem que estar muito claro quais são essas fontes, né? E mostrar que ele se preocupou com a credibilidade dessa informação, tá? De forma, então, que possa se acreditar nesses dados, né? Que nós já vamos ver a seguir como vai se coletar essas informações. Vamos passar, então, para a segunda questão, que é a relação com o avaliado. A primeira pergunta que tem que se fazer, né, nesta relação com o avaliado é: quem é o cliente do psicólogo? Né? Porque como é que se dá essa relação desse psicólogo com esse avaliado? Ele é o cliente? É ele que vai receber os dados do laudo depois? Não. O cliente do psicólogo, como demandante, é o juiz. Então, é para o juiz que nós estamos fazendo o trabalho de avaliação psicológica, certo? E isso não quer dizer que nós estamos desrespeitando esta pessoa que está sendo avaliada. O que essa pessoa precisa receber desde imediato, desde o início da avaliação, são as informações mínimas necessárias, né, que é o que nós chamamos de consentimento informado, do que está acontecendo ali. Ela tem que ser informada do limite da confidencialidade dessa avaliação, ela tem que ser informada para quem vai os dados, né? Qual é o objetivo disso, quem recebe o laudo, enfim, todas essas informações têm que ser passadas a esse sujeito antes de iniciar a avaliação, porque cabe a ele o direito de informar o que ele achar que deve ser informado. Este é o direito que ele tem. Nós não podemos forçá-lo nem ludibriá-lo para que ele possa nos passar todas as informações que a gente quer. Considerando isso, nós vamos ter, então, como resultado, uma relação que não é exatamente aquela relação clínica que estamos acostumados numa avaliação psicológica, né? Nós vamos ter uma menor motivação do avaliado, quer dizer, ele está menos motivado a trazer os seus problemas, porque ele sabe que aquilo pode prejudicá-lo. Nós vamos ter uma maior possibilidade de simulação, né? Ou de dissimulação, porque aqui vai depender qual é o objetivo do periciado, né? Se ele tem como objetivo se mostrar uma pessoa doente, ele provavelmente vai simular esse comportamento, né? Fazer de conta que está psicótico, fazer de conta que não sabe onde está desorientado, ou se ele está lutando, por exemplo, por ter a guarda do seu filho, ele vai fazer o máximo esforço para esconder qualquer tipo de patologia que ele possa ter, ou sintoma, ou algum problema de relacionamento. Então, é o que nós chamamos de dissimulação. E ainda, com esse tipo de relação, nós podemos, então, imaginar que o lugar que o psicólogo vai ocupar é um lugar muito mais distante desse avaliado, né? Não há aquele vínculo de vamos trabalhar juntos para conseguir fazer uma mudança de comportamento. Mas, exatamente, é uma pessoa que está buscando as informações e outro que está resistente a esse fornecimento de informações. Então, a postura do psicólogo nesse tipo de avaliação é mais diretiva, é mais ativa, né? Ele pode confrontar dados que ele tem, ele pode trazer informações do processo, questionar, enfim, é muito mais ativo. Acho que essa seria realmente a palavra que teria que ser usada aqui. E lembrando que já foi falado um pouquinho antes da importância que nós temos, né, de motivar sempre esses avaliados a participarem, né? É bem importante falar com essas pessoas sobre esses fatores coercitivos de forma a mobilizá-las a participar de uma forma mais ativa nessa avaliação. Por fim, o terceiro critério, a terceira característica, vamos dizer assim, né, diferenciada das outras avaliações, é quanto à metodologia. E aqui eu quero salientar que o foco dessa metodologia vai ser sempre na validade e precisão da informação, né? Lembrem aquilo, eu preciso construir
informações que possam servir de evidências legais. Então, a minha informação precisa ser precisa e válida, tá? Como que eu consigo construir isso dentro desse contexto, né? De que forma? Através das múltiplas fontes de informação. Aqui nós temos uma característica tipicamente do contexto forense que vai diferenciar das outras avaliações. Eu preciso checar as informações que eu recebo, né, a partir de outras fontes de informação para poder ter a garantia dessa validade. É o que eu digo assim, um juiz nunca pergunta, né, se uma mãe está pensando em matar o seu filho. Então, a questão do mundo interno não é uma questão que possa dar conta de toda a avaliação. E a pergunta dele é, ela tem um risco de vir a matar o seu filho? Então, eu preciso conhecer o mundo interno dessa pessoa, conhecer o mundo interno faz parte da minha avaliação, e eu vou conhecer, como em qualquer outra avaliação clínica, eu preciso conhecer esta pessoa, o meu avaliado, mas eu preciso também outras fontes de informação que possam me dar garantias de como essa pessoa, né, funciona no seu dia a dia. Então, a literatura, de uma forma didática, salienta que nós teríamos basicamente 3 grupos de informações. Primeiro, as informações que a gente chama de autoinforme. E aí tem a ver com o mundo interno dessa pessoa, tem a ver com a sua visão de mundo, tem a ver com a sua percepção do problema, tem a ver com a sua percepção do problema jurídico que está acontecendo e que é fundamental colher. Geralmente, através de entrevistas dirigidas, semidirigidas ou não dirigidas, geralmente são semidirigidas, porque nós temos que dar o foco para o que nós estamos querendo e que estamos buscando. Tá? Mas também, às vezes, até questionários que a gente utiliza que praticamente estão dirigidos ali ao sujeito e ele simplesmente responde conforme a sua opinião. Uma outra fonte de informação, e eu quero que vocês percebam isso, de que nós estamos falando, é como se nós botássemos uma luz diferente, né? Aqui nós estamos iluminando o objeto de uma determinada forma, agora nós vamos iluminar o objeto de uma outra forma. São os testes psicológicos, principalmente aqueles que fazem uma avaliação mediada, vamos dizer assim, né? Não passa pelo controle absoluto do sujeito, como nós temos, às vezes, o Pfister, temos o Rorschach, temos, enfim, outros testes em que não há um controle absoluto, ainda que ele até pode passar por um controle do sujeito, não vai ser o foco na nossa discussão aqui, mas muito diferente do que um questionário, onde se pergunta, por exemplo, você bate em seu filho, né? Muito diferente disso. Então, esses testes, eles vão trazer um outro olhar sobre esse sujeito. E, por fim, nós ainda temos que considerar as informações de terceiros, que a gente diz, que são todos aqueles que fazem parte da vida do sujeito, né? E que têm sentido serem entrevistados em função da questão legal. Aqui nós temos professores, a babá, familiares, né? Todos aqueles que têm sentido em trazer informações para a compreensão do problema. Tá? É importante que o próprio Código de Processo Civil garante aos peritos, e, portanto, garante ao psicólogo perito também, que ele possa buscar todas as fontes de informação que ele achar pertinente e necessárias ao caso. Certo? Então, esta é a grande diferença na metodologia de avaliação. Agora, quando a gente fala, aqui nós estamos falando na coleta de dados, mas nós temos que pensar também, em termos de metodologia, como nós vamos trabalhar esses resultados. E aqui o que eu quero salientar, que o psicólogo não pode partir de pressupostos de verdade. Então, ele sempre terá que considerar todas as possibilidades de hipóteses que existem e que poderiam justificar aquele comportamento que ele está analisando ou aquela dúvida que é trazida pelo juiz. Então, eu só vou poder concluir por uma versão, vamos dizer assim, por uma hipótese do que está acontecendo quando eu conseguir descartar todas as outras hipóteses,
certo? Essa é a metodologia. Eu preciso descartar as hipóteses que se apresentam contrárias àquelas que eu vou, a última que eu vou afirmar. Então, descarto primeiro e aquela que sobrar, que não apresenta nada ao contrário, que tem sentido para o caso, então é a que eu vou poder afirmar. Este processo de descarte, esse processo de discussão de todas as possibilidades deve fazer parte do laudo, certo? Resumindo, o psicólogo, então, não pode trabalhar com esses pressupostos de verdade, sem antes verificar todas as possibilidades. Em relação ainda à elaboração do laudo, né? Então, nós temos que pensar que tipo de informação que vai ser inserida, né? Geralmente essa é a pergunta de todas as pessoas que estão ingressando na área, né? Mas qual é o limite dos dados que eu vou colocar ali? Que dados devem fazer parte desse laudo, né? Então, a primeira regra que, vamos dizer assim, geral seria só entra dentro do laudo as informações que são pertinentes à questão legal. Esse é o critério de inclusão, vamos dizer assim. E aí o psicólogo, então, não poderia informar mais do que é necessário para responder a questão legal, né, que lhe é formulada. Mas, lembrando aqui que muitas vezes as pessoas esquecem de dizer, também não pode informar menos do que é necessário, de forma a deixar suas conclusões sem justificativa, tá? Então, aqui, o que nós vemos geralmente nos laudos, que muitas vezes são encaminhados aos conselhos, denunciados, muitas vezes o que falta é essa segunda parte aqui, que não pode informar menos do que necessário. Isto é, o psicólogo concluiu ali, não deixando claro de que forma ele chegou às suas conclusões. Então, ele não justificou. E eu quero lembrar um detalhe aqui que é bem importante, que é a partir desta dedução exposta ali que o próprio sujeito que está sendo, né, sujeito de análise ali, tem mais subsídios para poder se defender se for necessário. Porque ali está exposto como que o psicólogo chegou à conclusão. E se uma dessas, vamos dizer assim, dessas deduções dele estariam mal fundamentadas, é numa fonte que a pessoa tem como contestar, a partir daí ele pode fazer um parecer depois, contestando, né? Ele sabe qual foi o dado e aí ele pode contestar. Laudos que supostamente estão a favor do sujeito, no sentido de não expô-lo, não vou colocar nada, não vou dizer dados desse sujeito para preservá-lo, são geralmente os laudos que são mais prejudiciais ao sujeito, porque ele não tem nem a menor ideia de como é que o psicólogo chegou àquelas conclusões. Bom, nosso tempo já está começando a chegar ao final, então eu gostaria de fazer a última pergunta, né, a quem está acompanhando. É possível a avaliação psicológica no contexto forense? Essa é a questão. Coloquei tantas limitações, coloquei tantos problemas, coloquei que a questão é legal, será que é possível, então, o psicólogo contribuir no contexto forense? A minha posição, e de muitos autores, é que sim, né? E acho que nós contribuímos muito, e por isso a demanda tem aumentado. Porque nós temos a capacidade de trazer a subjetividade das pessoas para dentro do processo, que sem o psicólogo não chegaria. Agora, se nós queremos fazer um trabalho sério, nós temos que pensar que esta avaliação pode ser feita desde que se mantenham todos os procedimentos éticos necessários ao bom procedimento dessa avaliação, né? E nunca, vou salientar aqui, nunca se ultrapasse os limites da ciência na apresentação dos resultados. Isto é, sempre eu tenho que me perguntar, se eu estou afirmando isso, eu estou afirmando em base de que autor, de que pesquisa, a partir, né, subsidiado pelo quê, em termos de pesquisa da psicologia. Eu nunca posso ir além. E toda vez que eu apresentar meus dados, e sempre os nossos dados em psicologia são probabilísticos, eu devo discutir o quanto de probabilidade, né, se não é em número, pelo menos
vamos dizer assim, em quantidade. Tem um autor que diz, olha, pelo menos eu tenho que dizer assim, existe uma grande possibilidade, existe uma pequena possibilidade, média, enfim, eu tenho que caracterizar, né, os riscos, inclusive, dos meus achados. Que riscos eles podem ter de contestação, certo? Bom, estas, sim, seriam algumas considerações que eu gostaria de fazer, então, né? As pessoas que estão aqui assistindo e participando, mostrando que é possível a gente trabalhar nessa área, né? É possível se contribuir muito, acho que o trabalho do psicólogo é muito importante, mas ele precisa respeitar esses aspectos que foram colocados aqui, certo? Eu estou dando uma olhada aqui, deixa eu ver uma coisa, será que eu aumento aqui? Estou querendo ver se chegaram perguntas, alguma questão ainda que eu possa nos últimos minutos ainda acrescentar, se alguém quiser colocar alguma dúvida. Aqui, olha, estava indo... a Marta está perguntando, Sônia, você pode falar um pouco sobre quando a demanda vem da solicitação do advogado para agregar a avaliação do processo de defesa do cliente? Marta, essa pergunta é super importante. Na verdade, nós não temos muito tempo aqui, eu vou passar um pouquinho do tempo, acho que não tem problema. Eu atualmente tenho trabalhado só com assistência técnica, né? E a minha posição é de que nós não devemos fazer avaliação psicológica, tá? Porque o assistente técnico é sempre uma pessoa que será considerada suspeita, né? Eu uso a expressão, o assistente técnico é uma pessoa suspeita por natureza. Então, se ele trouxer a avaliação, ele vai desgastar esse sujeito em termos de tempo, ele vai interferir na vida desse sujeito, somente criança, quando nós pensamos, essa criança vai ter interferências desse profissional, que vai fazer perguntas, que vai, né, trabalhar com essa criança. Há um desgaste emocional, financeiro, e por um trabalho que, quando é entregue para o judiciário, vai ser questionado e vai ser muito provavelmente anulado, porque vai ser dito que ele pode ter sido comprado. Não importa a qualidade que o psicólogo usou. Para o juiz, é um profissional da parte. Logo, quem faz a avaliação é o perito, é aquele profissional que o juiz tem plena confiança. E os assistentes técnicos teriam muito mais a função de acompanhar, observar, criticar, mostrar problemas nessa avaliação e, principalmente, antes de iniciar a avaliação, fazer os quesitos e dirigir o olhar do perito para as questões do seu cliente. Esse que é a grande ajuda que o assistente técnico tem. É compreender quais são as necessidades do seu cliente e transformar essas necessidades em quesitos, de forma que o perito seja obrigado a trabalhar e a buscar informações sobre isso. Tá? Sônia, vamos ver a Maria Inês. Eu não estou conseguindo acompanhar todos, eu sinto muito, mas eu estou vendo aqui pode dizer que material de teste projetivo para adultos e crianças. Os testes nós temos são testes clínicos, então, se nós estamos falando em projetivos, todos eles podem ser utilizados. Nós podemos utilizar o CAT, TAT, podemos usar o Rorschach. Então, assim, só o cuidado, né? Muito cuidado é com as inferências que nós vamos fazer a partir desses testes. Nenhum teste permite uma resposta direta à questão legal, tá? Mas todos eles podem ajudar a criar essa questão do contexto. Não sei se ninguém está... Eu estou com 43 minutos. Vamos ver se tem mais... como escolher, criar um protocolo. Antônio, não há... Eu acho que a regra mais importante é de que não deve haver rigidez na questão do protocolo. Claro que existem algumas coisas, por exemplo, se vai haver uma preocupação é que a criança conte uma coisa que aconteceu com ela, e aí nós estamos falando de memória, nós vamos usar a entrevista investigativa. Se o objetivo é buscar sintomas, buscar, né, alguma coisa, como é que essa criança está sentindo, nós vamos usar questões mais, vamos dizer assim, testes, entrevista clínica, né, pode ser já até a hora do jogo, se for
é possível também. Só que nós temos que ter muito cuidado com as inferências. Né? Então, assim, porque lá no CAT ela botou que tinha um monstro, né? Eu passo a interpretar e dizer que aquilo é o pai que está batendo nela. Não sei. Não é o que o teste diz. Né? São imagens que ela tem dentro dela, que ela está trazendo, mas o teste não diz se é em relação ao pai ou não. E esse é o problema que nós temos que ter. Então, o teste ajuda, mas o teste não é a resposta às questões legais. Tá? Eu acho que, infelizmente, né, eu vou ter que... vou só botar aqui. Vamos ver se eu consigo chegar de novo. Não? Como é que eu acho? Eu preciso aqui. Pronto, um pouquinho demorado, mas eu gostaria de estar aqui de uma maneira maior para dizer para vocês, então, da minha satisfação de ter participado, agradecer muito as perguntas, que foram bem pertinentes, né? E convidar, enfim, para que a gente permaneça em contato e que vocês continuem se interessando e buscando mais informações, porque é muito, muito importante que a gente possa fazer um trabalho ético quando estiver trabalhando dentro do contexto forense. Um grande abraço a todos e obrigado pela participação.